Todos reconhecemos que pessoas têm diferentes estilos de vida. E é muito comum cada um de nós acharmos que o nosso estilo de vida é o melhor estilo. Os estudiosos da sociedade propõem vários estilos. Uma divisão, por exemplo, coloca em 7 estilos. E a gente sabe que essas divisões elas são didáticas, elas não cobrem tudo aquilo que precisa, mas 7 estilos eles propõem. Primeiramente, um estilo de vida saudável, né? É aquela pessoa que toda escolha que ela faz é para que tenha saúde. Então, ela escolhe tudo a partir dessa ótica. O estilo de vida não saudável é aquela pessoa que quer curtir a vida, ela quer curtir o momento, ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada com aproveitar o momento. Estilo de vida minimalista, é aquela pessoa que quer o mínimo possível para se preocupar. Se abrir o guarda-roupa, são 3 camisetas, olhar na casa, são poucos móveis, eu não quero ter dor de cabeça com essas questões. O estilo de vida equilibrado, é aquela pessoa que ela fala, olha, eu quero trabalhar, mas eu também quero ter férias, eu quero cuidar das minhas responsabilidades, mas também quero ter prazer. A pessoa procura um estilo de vida equilibrado, o estilo de vida exagerado, eu quero mais viver exagerado, né? Tinha uma música do Cazuza, exagerado, né? Exagerado. Então é a pessoa que ela quer viver tudo, é 8 ou 80, eu quero viver do jeito que eu puder, eu quero comprar o que eu puder, quero ter os prazeres que eu puder. O estilo de vida esportista é aquela pessoa que até cuida da saúde, mas não cuida da saúde primariamente por causa da saúde, mas por causa do esporte, porque gosta, né? Gosta do esporte, seja ele qual for. O estilo de vida de negócios, olha, eu sou um empreendedor, eu sou um negociante, eu quero mais fazer escolhas que tenham a ver com os meus negócios, com o desenvolvimento de vida, enfim, são estilos de vida que as pessoas têm, as pessoas optam, e muitas vezes até nós achamos que o nosso estilo de vida é a melhor opção. Mas você já parou para pensar no estilo de vida a partir do conceito de missão no reino de Deus? Você já parou para pensar no seu estilo de vida a partir do conceito de missão? Por isso que dei para essa mensagem o título de O Estilo é Missão. Quando a gente pensa na missão da Igreja de Jesus, a gente sempre pensa num país estrangeiro, aonde alguém vai pregar o Evangelho, né? Ou mesmo dentro do Brasil, indo para as regiões mais inóspitas, ou então dentro da cidade, indo para os lugares mais carentes. Então sempre nós pensamos em missão a partir da ótica do evangelismo, da evangelização, e isso está certo. Mas não é só isso que é a nossa missão. A nossa missão é adotar um estilo de vida que tem a ver com o reino de Deus. Os irmãos da igreja primitiva, que a gente está acompanhando em Atos, eles enfrentaram os sistemas. A gente falou do sistema econômico, político, religioso, intelectual. Eles enfrentaram os sistemas não com um embate direto, mas eles enfrentaram os sistemas com o seu estilo de vida. O estilo de vida era a missão. Para nós, essa máxima é válida. O estilo de vida é missão. Veja só, Atos, capítulo 4, nos versículos 32 a 37, o apóstolo Lucas, o escritor do livro de Atos, ele faz um novo resumo de como era a igreja em Jerusalém. Atos 4, 32 a 37.
Fala assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É neste texto que eu vou pregar, mas eu quero voltar ao texto de Atos 2, 43 a 46, porque é o primeiro resumo, é a primeira descrição do estilo de vida da igreja em Jerusalém. Atos 2, 43 a 46, fala assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, em Atos 2, fala que o estilo adotado pela igreja fez com que a igreja caísse na graça do povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, Atos 4 vão nos dar uma mesma direção, que o que mais atraía e levava pessoas aos pés de Cristo era o estilo de vida que aqueles irmãos adotaram. Voltando a Atos 4, no versículo 32, fala que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era um, diz a versão King James, o sentimento e a maneira de pensar. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala: pensavam e sentiam do mesmo modo. O que a gente vê é que toda a comunhão que a gente vai perceber na igreja nos versículos seguintes, não era resultado de um programa, não era um trabalho de assistência social, era o resultado da unidade de alma que havia. Então as pessoas, elas não estavam simplesmente juntas, mas havia unidade no pensar, no sentir e no querer. Veja, irmãos, quando a gente fala da unidade do corpo de Cristo, ela nunca é uma unidade programática, ela não é uma unidade institucional, ela é uma unidade que vem a partir da alma. Então não estamos unidos porque todos somos de uma mesma instituição, Igreja Batista em Porto Feliz, ou estamos unidos porque todos participamos de um mesmo programa, todos caminhamos numa mesma direção. Não, a unidade, ela vem de uma unidade de pensar, sentir e querer. Veja, o modelo da igreja de Jesus não é a igreja primitiva. O modelo da igreja de Jesus é a comunidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Apesar de serem três pessoas, um só Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito pensavam de modo igual, sentiam de modo igual e tinham vontade, o querer de modo igual. Então a unidade que havia na igreja era uma unidade de alma. Uma unidade de alma. Eu gostei muito quando eu aprendi num livro do Dallas Willard, um pastor batista, mas também filósofo, já falecido, quando ele diz que a alma é o que dá coerência à nossa existência. A alma é o que, passando pelo pensar, pelo sentir, pelo escolher, pelo corpo e pelas relações, você tem coerência, você não é fracionado, você não é dividido, você não é partido, você é um ser íntegro. Íntegro.
Dallas Willard fala também que quando você não tem uma alma viva, você procura algo externo que te dê essa integridade. E aí ele chama de fanatismo. É a pessoa, por exemplo, que escolhe um esporte, ou escolhe uma religião, ou escolhe um estilo de vida, para dar coerência entre o seu pensamento, sentimento, escolhas, corpo e relacionamentos. A igreja, neste momento de Atos 4, as pessoas, elas tinham a sua alma unida na pessoa de Cristo, e isso significava que o pensamento delas, o sentimento delas, as escolhas delas, o corpo delas e as relações delas, estavam todas alinhadas a partir da pessoa de Cristo. Salomão que fala, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o coração na psicologia hebraica não é a sede dos sentimentos. O coração na psicologia hebraica é a cabeça de ponte do comando, é de onde partem as ordens. Aquilo que hoje nós entendemos que faz papel do cérebro de dar as ordens a todo o corpo, a tudo mais. Então, aqueles irmãos estavam unidos em coração, unidos em pensamentos e sentimentos. E o resultado dessa unidade de alma é o que o versículo continua dizendo. Como eles estavam unidos, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ninguém chamava de sua propriedade. Não se consideravam donos, mas se consideravam mordomos. E a palavra mordomo significa administrador. Eles se consideravam administradores das coisas que Deus colocou em suas mãos. Não sou dono, sou um mero administrador para usar de acordo com o projeto de Deus. Veja, é uma mudança radical no estilo de vida, principalmente nós que vivemos no Ocidente, numa cultura extremamente individualista e meritocrática. O que é isso? Onde cada um diz, o que eu tenho é meu porque eu mereço. Se eu puder e quiser fazer alguma coisa por alguém, eu faço, mas é meu, propriedade minha, eu mereço. Então, esses irmãos, eles abriam mão do controle e assumiam o papel de administradores. E se você for em Gênesis 2, você vai ver isso. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá a Adão e Eva aquilo que a gente chama de mandato cultural. Deus diz, olha, cuidem da terra. Vocês receberam a minha imagem, minha semelhança, para como meus representantes, vocês serem cuidadores, administradores. Então, desde Gênesis 2, aliás, desde Gênesis, quando Deus cria o homem, Gênesis 1:26, quando Deus dá ao homem imagem e semelhança, não era o objetivo de Deus para que o homem fosse especial, e sendo especial, o homem pudesse desfrutar desta terra, explorar esta terra. Não. O objetivo é que o homem pudesse administrar. E esses irmãos, homens, mulheres comuns, que degenerados pelo pecado, eram individualistas, agora, quando eles chegam a Cristo, eles retornam àquela visão original lá de Gênesis. E aí, diz o texto no versículo 33, 34, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha, testemunho, a palavra testemunho é mártir. A gente, quando pensa em mártir, a gente sempre pensa naquele que morreu por uma causa. Mas é exatamente isso. Nós morremos em Cristo. E agora nós vivemos no poder da ressurreição de Cristo. A gente não vive no poder da saúde, no poder do dinheiro, no poder da sociedade. A gente não vive nenhum dos poderes que regem a sociedade humana. O poder que opera sobre nós é o poder da ressurreição. E foi esse poder da ressurreição que criou um assombro para Caifás, para Anás,
para os sacerdotes, para os saduceus, porque eles condenaram Jesus, eles mataram Jesus, eles sepultaram Jesus, e agora vem Pedro, no nome de Jesus, fazendo um homem de 40 anos, paralítico, andar, saltar. E eles chegam para Pedro, né? A gente viu isso há 2 domingos atrás, chegam para Pedro e falam, com que autoridade, no nome de quem vocês estão fazendo isso? E Pedro fala, olha, vocês mataram o autor da vida, mas é neste nome que este homem está são. A Virgínia falou, né? Daquilo que poderia ter acontecido, ela aos 80 anos, sozinha em casa, cair, 12 pontos na testa. E já comentei outro dia, sexta-feira, depois da live lá em São Paulo, tomei café de novo com o Paulo. O Paulo é um irmão que os bandidos, um falou para o outro, apaga ele. E o cara fez tac na cabeça dele. Picotou a bala, mas não saiu. Os caras foram embora, a polícia pegou, estava a bala picotada, com a marca do tiro, mas não saiu na cabeça do Paulo. Por quê? Porque ninguém morre fora do tempo que Deus preparou. Aliás, na mensagem de hoje, do presente diário de hoje, o presente diário de hoje fala assim de Tiago. Herodes manda matar Tiago, e Herodes prende Pedro. E aí o anjo abre as portas da cadeia e Pedro sai e volta para casa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que seus propósitos são, né? Tiago, os 4 primeiros apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, 2 deles, Tiago e Pedro, Tiago morre e Pedro fica. Por quê? Deus tem caminhos que a gente não sabe. A verdade é que o poder que operava sobre aquelas pessoas era o poder da ressurreição. Não era o poder dos bens. Os bens não garantiam nada para eles. E quando a gente fala aqui no versículo 34, que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, a gente não está falando aqui de assistência social. A gente está falando aqui de equidade, igualdade, simetria comunitária. O que é simetria? É uma palavra ligada à estética. Quando você olha 2 lados, e os 2 lados, eles estão iguais e semelhantes. Então, há simetria. Quando você olha um lado maior do que o outro, não há simetria. Quando as pessoas olhavam para a igreja, lá em Jerusalém, viam simetria, viam que não havia sobrando de um lado e faltando do outro, viam que havia igualdade, havia equidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto guarda essa informação com isso. E este fato, diz o versículo 33, este fato se tornou poderoso testemunho. Eu já li o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. O estilo se tornou mensagem. Bom, se eu tiver que morrer agora, eu morro e deixo a pergunta para você. O seu estilo de vida é mensagem do Evangelho? Continuando, diz lá que, já li no versículo 34, não havia necessitados. Há uma referência ao ano da remissão. O que era o ano da remissão? Lá para o povo de Israel, quando eles saem do cativeiro, que Moisés então recebe no Monte Sinai a lei, Deus dá a lei, e um dos aspectos da lei era o seguinte: a cada 7 anos, os judeus deveriam perdoar as dívidas do seu irmão e devolver as terras. Então acontecia o seguinte: todo mundo sabia que não era dono da terra, a terra era de Deus, mas Deus deu a terra para cada uma das 12 tribos. Mas as pessoas, ao viver a vida, às vezes por
intempéries da natureza, às vezes por tolice, às vezes até mesmo por pecado. Às vezes a pessoa, ela entrava num quadro de dívida e ela pegava um pedaço da terra e deixava o irmão dele, o judeu, o outro judeu, plantar, colher, tirar da terra dele. Era uma maneira de pagar a dívida. Mas cada 7 anos, a terra tinha que voltar para a família dele. Então o camarada usou, plantou, colheu lá, se era safra anual, colheu 7 safras, com isso resolveu o problema da dívida, mas agora volta. Para quê? Para manter simetria, para manter equidade, para manter igualdade. Então essa era uma maneira que a lei já previa para que o povo de Deus não vivesse de maneira assimétrica, mas vivesse de maneira simétrica. Esta é uma prática para a justiça social. Veja, quando João Batista está pregando, lá em Lucas 3, ele fala assim: se alguém tiver 2 túnicas, não é justo que você tenha 2 túnicas, e o teu irmão não tenha túnica nenhuma, então dá uma túnica para ele e fica com uma túnica. Mantenha a simetria, mantenha a equidade, mantenha a igualdade. Nós vivemos numa sociedade que a pessoa é capaz de abrir o guarda-roupa e ter 76 pares de sapato, e ir na igreja no domingo e sequer pensar que há uma mulher na rua dela que não tem sapato nenhum. E ela achar que ela adora a Deus, e Deus recebe a adoração com alegria no coração, quando não recebe. Eu estou falando de abrir o guarda-roupa, 76 pares de sapato, porque eu já fui em apartamentos, e que a pessoa mostrou, e mostrou com orgulho. Mostrou com orgulho. Centopeia. Vai ver que essa mulher tinha 100 pés, né? Centopeia. E aí a gente não só via 2, mas tinha 100 para colocar os outros pares. Então essa é a questão. Nós somos uma geração hipócrita. Nós falamos em justiça social, mas nós alimentamos o capitalismo meritocrático. Se você for ver na televisão, se você for ver no meio político, isso aí onde você quiser, você vai ouvir as pessoas falando em justiça social, e falando em voz alta, e vibrando, e não sei o que lá, mas vai ver se a pessoa, ela realmente faz a justiça dentro da sua realidade, dentro do seu ambiente. Então não havia, no corpo de Cristo, não pode haver necessitados, porque senão não há igualdade, não há justiça. Bom, mas agora vamos para a parte polêmica desse texto, né? No versículo 34, 35 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto, então veja, esse conectivo aí vai dizer que o não haver necessitado era em função da estratégia que eles tomaram. Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, há uma primeira leitura, pode parecer que era uma imposição, e que era uma prática de todos. Todo mundo vendia o que tinha, todo mundo colocava nos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, porque eu digo que não. Em Atos 12, naquele momento, quando Pedro sai tem o terremoto, o anjo tira Pedro, e Pedro volta para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Diz o texto de João 12, que a casa era de Maria, mãe de João Marcos, que inclusive tinha uma criada chamada Rode. Então a gente não está nivelando todo mundo por baixo, certo? Inclusive, esse João Marcos, ele é primo de Barnabé, que a gente vai falar dele daqui a pouco no texto, inclusive vamos cantar sobre ele, né? Barnabé. Então,
essa Maria, que é dona de uma propriedade, esta Maria é dona de uma propriedade. Ela tem uma criada, e ela é tia de Barnabé, de quem nós vamos falar daqui a pouco, que vendeu uma propriedade, não está dizendo que vendeu todas, e colocou aos pés dos apóstolos. Isso no capítulo 2, 45 e 46, 2, 45 e 46, fala assim, no 45 fala, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Ou seja, eles continuaram tendo as suas casas e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Inclusive no livro de Atos e nas cartas paulinas, a gente vai ouvir aquela citação. Escrevo a igreja que está na casa de fulano. Então, este texto de Atos 4, ele não pode ser lido como um comunismo compulsório, onde as pessoas, todo mundo dava o que tinha e distribuía de acordo com a necessidade. A vida comunitária, ela não era compulsória, mas ela era voluntária. Inclusive, por causa disso, eu não vou hoje entrar no tema de Ananias e Safira, mas, inclusive, por isso que Ananias e Safira são repreendidos. Pedro fala, viu, vocês não eram obrigados. Agora, vocês são obrigados a falar a verdade. Vocês não eram obrigados a vender, vocês não eram obrigados a trazer tudo. Agora, vocês trazerem uma parte, dizendo que é tudo, querendo enganar Deus, aí não. Mas a gente vai falar sobre isso em algumas mensagens para frente aí. Diz aqui também que as pessoas traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Aquilo era dado não como um presente a eles, mas sob a custódia deles, para que eles administrassem. Inclusive, no capítulo 6, texto que eu já preguei, quando eu falei sobre os diáconos, houve isso, é que essa dinâmica, essa administração, ela estava tão complexa, que os apóstolos não estavam dando conta. E aí escolheram 7 homens cheios do Espírito para que pudessem fazer isso. E aí colocavam em custódia nos pés dos apóstolos, cada um dava conforme a sua possibilidade e era distribuído conforme a necessidade. Essa semana aconteceu um negócio desse. O que foi que aconteceu essa semana que eu estava lembrando desse texto? De uma pessoa que movimentou com a outra. Deixa eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Muito bem. Aí temos um exemplo positivo. Versículos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que melhor não é sobrenome, é apelido, né? Que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. José, ele recebe um nome, Barnabé, que significa paráclesis. Veja, deixa eu explicar. Quando Jesus vai para o céu, ele diz, eu vou mandar o Consolador, o Paracleto. Então, o que é o Paracleto? É aquele que é chamado ao lado para pegar. Tanto que a melhor palavra no português que eu vejo não é consolador, é confortador. É com a força de. Então, o Espírito com a sua força vem nos ajudar a carregar o nosso peso. O que Barnabé faz? O que José faz que merece o nome de Barnabé? Ele se coloca a ajudar os seus irmãos a levarem o peso. Quando ele vende a sua propriedade e ele traz para que as pessoas possam ter aquilo que não tinham. Então, o paráclesis de Barnabé é manifesto nas ações dele. E o comportamento de Barnabé é fora da curva. Tanto é
que no capítulo seguinte, Ananias e Safira tentam imitar Barnabé. Então, o que Lucas faz aqui é registrar dois fatos, o positivo e o negativo. O negativo eu vou trabalhar com ele em outra ocasião, porque tem muita coisa para a gente pensar na nossa própria vida, mas o comportamento de Barnabé, ele era fora da curva. Tanto que ele suscita o desejo de imitação. E aí depois vem o exemplo negativo. 5, 1 e 2, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E aí vem todo o diálogo de Pedro com Ananias e Safira. Leia, prepare o seu coração para a próxima mensagem, porque a próxima mensagem do texto, né? Porque a semana que vem não seria o que eu vou pregar. Veja, irmãos, nós precisamos diariamente de conversão. Os sistemas do mundo, eles querem definir o nosso estilo de vida. Na sociedade capitalista, o sistema econômico quer definir para nós qual é o estilo de vida que você deve ter, que você deve buscar e que tem valor. O sistema político quer definir o nosso estilo de vida. O sistema religioso quer definir o nosso estilo de vida. Sério, pastor? Sério? No meu tempo de golzinho velho, eu fui pregar numa igreja. E o pastor teve a cara de eu sentado no púlpito, enaltecer a caminhonete cabine dupla que ele tinha. E dizer que quem é fiel a Deus não tem carro velho. E eu na igreja do cara para pregar. Os irmãos mais antigos lembram do meu golzinho batedeira, né? Meu golzinho liquidificador, golzinho a ar. E eu fui obrigado. O que era aquilo ali? Era a religião tentando estabelecer o meu estilo de vida. Dizer aquilo que dá, aquilo que não dá, aquilo que pode, aquilo que não pode. E o sistema intelectual. Não, porque, veja bem, a ciência diz. Os estudiosos comprovam, veja bem, né? Então, é preciso diariamente de uma conversão, é preciso arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é olhar para trás, bater a mão na cabeça e falar, nossa, que besteira eu fiz. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é olhar para frente e dizer, lá tem uma coisa melhor, eu não preciso ficar aqui. Eu posso levantar, eu posso sair daqui e ir para algo melhor. O filho pródigo, quando ele vê ali toda aquela comida dos porcos, ele fala, na casa de meu pai. Ele não fala assim, que besteira que eu fiz. Ele fala, na casa de meu pai tem abundância do pão. E eu aqui pereço, padeço necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, não sou digno de ser teu filho, faze-me pelo menos um dos seus servos. Arrependimento é olhar para o reino de Deus, para aquilo de melhor que há no reino de Deus, e abrir mão daquilo que o mundo oferece para você. Porque quando você cair no canto de sereia do mundo, o mundo te atrai, mas depois te enrola e te suga para baixo. Pensa sobre isso. É preciso arrependimento. Ver o estilo do reino é o melhor. Adotá-lo e com grande poder testemunhar da ressurreição de Jesus. Espera aí, Paulo, repete isso aqui. Você adota um estilo de vida do reino de Deus. Todo mundo olha para você e fala, nossa, tadinho, né? Coitado. Os irmãos que às vezes, se algum de vocês acompanha, se não acompanha, acompanhe. Segundas-feiras, 21 horas, conversa franca na Rádio Clube. O casal com quem eu faço, na verdade, eu faço com eles, não é eles que fazem comigo. O Caco e a Lili. O Caco é engenheiro mecânico. Era funcionário da Transbrasil, engenheiro mecânico de aviões. Trabalhava na Transbrasil em Guarulhos, em Cumbica. E a Lili, advogada. Por causa do reino de Deus, os dois abandonaram a vida de São Paulo e vieram morar num sítio, aqui, na cidade, ali na Estrada da Glória, no Tabarro, para poder testemunhar que quem
mantém a eles é o poder que ressuscitou Jesus, não é o poder do capital. Recentemente ele teve um encontro em Indaiatuba com os colegas de faculdade. Imagina o tipo de olhares, críticas, comentários que ele ouviu. Adotar um estilo de vida para que pelo seu estilo de vida o poder da ressurreição se manifeste em você. Não o poder do dinheiro, não o poder da política, não o poder da ciência, não o poder da religião, mas o poder da ressurreição. Ver o estilo do reino como sendo melhor, adotá-lo, e assim com grande poder, testemunhar da ressurreição de Jesus. E essa grandiosa graça que opera sobre nós, será a mensagem na vida dos outros. Por isso que eu não acredito muito no movimento evangélico do nosso tempo. Não vejo o reino de Deus. Eu vejo que o que as igrejas escolhem tem a ver com os sistemas deste mundo. Nós precisamos ser grandes e bonitos para que possamos atrair pessoas. Ah, se o nosso mestre Jesus pensasse assim. Você não sabe o que fazer? Arrependa-se do estilo de vida do mundo. Creia no propósito divino e faça como Tiago, o irmão do nosso Senhor, nos aconselha. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus e lhe será dado. Se quando você ouve tudo isso, você fala: Senhor, mexe comigo, mas eu não sei exatamente como fazer. Ore a Deus. Deus vai conduzindo a sua vida dentro dos propósitos que Ele tem. Nós precisamos diariamente de conversão, porque os estilos, os sistemas do mundo querem definir o nosso estilo de vida. Por isso que é preciso arrependimento. Feche seus olhos. Conversa com Deus. Em cada um de vocês, a palavra falou de uma maneira específica. Ore a Deus. Ore sobre isso.